Vamos sim. Amado Mestre Jesus, radiantes de alegria, Pai, pela Tua permissão em estarmos novamente reunidos para o estudo do Teu Evangelho, onde só temos, Pai, luzes que nos mostram o caminho a ser seguido. Agradecemos, Pai, pelo facilitador que nos propõe e nos coloca toda a verdade descrita no Teu Evangelho e que ainda não podemos alcançar. E Ele nos proporciona a facilidade do entendimento. Agradecemos, ó Pai, por mais esse dia lindo. Que ele possa, Senhor, ser alegre para todos os que estão acordando ou que já acordaram. Olha, Senhor, pelos nossos irmãos que não têm um lar, que se encontram nas ruas, Pai, que acordaram e, embora felizes, nada têm a colocar no seu estômago. Que tu possas suprir as necessidades de todos, mostrando a cada um de nós como fazer para ajudá-los. Que eles encontrem, Senhor, o alimento necessário para o corpo e que tu sejas o alimento do espírito. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Derrama sobre todos, ó Pai, a tua luz e a tua bênção. Derrama também em todos os nossos irmãos que não puderam aqui estar. Alcança todos eles, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Beleza, gente, maravilha. Vamos lá então, né? Estamos na Instrução dos Espíritos do capítulo 21, certo? A primeira mensagem, o item 8, os falsos profetas, que é uma mensagem de Luís, certo? Certo. Depois as características do verdadeiro profeta. Então, quem são os falsos? Como reconhecer os verdadeiros pelas características? Os falsos profetas do plano espiritual. Depois Jeremias e os falsos profetas. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Não vades. Então alguém, né? Oh, o Cristo está aqui. Não vai não. Ele está em todo lugar. O perispírito dele abrange a terra inteira. Obviamente, ele vai estar atuando sempre. A questão é, nós estamos captando aquele conteúdo para dar vazão de utilidade a todo um coletivo? Isso é o que importa. Porque ele... Lembra que ele falou que tem que estar 2 reunidos em seu nome? Sim. Ou seja, tem que ter a lei da sociedade para que ele esteja presente. Um indivíduo único
Não faz sentido. Ao contrário, mantende-vos em guarda, porque os falsos profetas são numerosos. Não vedes que as folhas da figueira começaram a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto. Aí então essa árvore branca é que ela vai começar a dar os frutos, certo? Certo. É a época, está chegando a época da floração. Beleza. Vamos analisar os frutos das árvores. Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Ah, Se, porém, os frutos são doces, os frutos são salutares, tem que ser saudável. Direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Beleza, gente? beleza. Então, é pelas obras, pelas características que a gente vai dizer se aquela árvore é boa ou má, e não por ela própria. Se o fruto é amargo, então a árvore não é boa ainda. Né? É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar, não a própria árvore. As obras. Os frutos. É. Os frutos. As obras. Se os que se dizem investidos de poder divino se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. E ele vai continuar nas descrições. Se em apoio das palavras acrescentam os atos, podereis então dizer: estes realmente são enviados de Deus. Então, pelas palavras, pelas virtudes, caridade, amor, indulgência, bondade, que concilia. E se em apoio a essas palavras nós percebemos os atos, então podemos realmente dizer que são enviados de Deus. Mas essa observação tem que ser de prazo longo, certo? Não vai ser num momento ou no outro. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Aí aqui na minha edição, tem uma nota de rodapé. O que é desconfiai das palavras melífluas? Desconfiai das palavras que revelam uma doçura hipócrita, que elas parecem afetadas, que parecem melindrosas, melosas. Então a pessoa chega e você vê que ela não tem uma palavra doce naturalmente. Ela é meio melindrosa, meio melosa. Desconfiai dessas palavras. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Né? Desconfiai desse pessoal aí, que querem orar
nas praças públicas, quer dizer, ali, à frente de todo mundo e tal, não sei o quê. Porque não devemos orar no coletivo, mas sempre é oração muito sincera do nosso coração, sempre é oração muito franca, muito, né, natural. Desconfiai dos que pretendem deter o monopólio exclusivo da verdade. Ora, a gente já tem falado aqui que o nosso trabalho é sempre um trabalho coletivo. Nunca recebemos uma influência espiritual para nós mesmos, isso não faz sentido. Sempre que um espírito vem em alguém, não é para essa pessoa, é para todas as pessoas do elo da cadeia na qual ela participa praticando bem. Então não há razão nenhuma para a gente se orgulhar quando um espírito se comunica conosco, mesmo conosco, porque não é para nós, é para todos nós. Beleza? E geralmente os superiores EI, como a gente viu, eles não vêm elogiar. Como a gente viu no Livro dos Médiuns. Ele vem para falar de uma forma um tanto branda, mas vem falar de erro. Vem chamar a atenção. Vem falar até, ó, esse caminho você vai dar com os burros na água. E eles usam linguagem simples, linguagem moderada. Eles vêm com imagens. Imagens simples. Como estamos progredindo, eles mostram imagens simples. Você está... O carro está bom, eles mostram imagens, linguagem simples. E nunca nos orgulhemos de qualquer mensagem dos superiores. E também, naturalmente, a gente não vai receber simplesmente contato com o espírito superior. A gente vai ter, como Divaldo teve, ou talvez ainda tenha, influência de espíritos negativos. Porque isso é os dos negativos é um serviço. Até com os livros, né, João? Essa enxurrada, até com os livros que nós estamos recebendo hoje, né? A doutrina tem um monte de livro aí hoje que a gente tem que ter cuidado. Fala que é espírita, fala que... Então, quer dizer, até com esses livros, hoje, para o que a gente vai ler, a gente tem que ter cuidado, porque tem livros que até fala que é espírita, e, na realidade, a gente vê situações doutrinárias que não condiz com o que Kardec coloca. Verdade, verdade. Eu adotei para mim há muito tempo um critério muito simples de eliminar livros indevidos. Eu só leio Chico, Divaldo ou livros da FEB. O resto não leio. E às vezes recebo de presente, fica na estante, nunca é aberto. Foi assim que eu, com relação às questões dos livros, rapidamente resolvi esse problema. Eu só leio os livros do Divaldo, da FEB, do Chico, só. Nem olho os outros, nem olho. Então a gente vai ter contato com o espírito superior, vai. Mas lembra, eles não vêm elogiar. Eles vêm falar com moderação de chamar atenção, olha, esse caminho aí, essa direção não está boa. Isso vai dar aqui ao... Né, não, eles não precisam tempo, não precisam futuro. Vai dar com os burros na água aí. E os inferiores também, a gente vai ter contato. Ora, o Divaldo, que é muito mais evoluído do que nós em todos os sentidos, ele teve e talvez ainda tenha. Uma vez conversando com o Divaldo, ele falou para mim assim, só Jesus não te assombra. Então, quando o espírito superior vier, chamou atenção, foi de forma moderada, porque também não pode chamar atenção usando aspereza, severidade, querendo valorar muito aquele erro, porque ele também não é superior. E nunca é por nós, nunca é exclusivamente por nós. É um elo. Ora, porque a gente não faz isso, não faz aquilo,
não está ajudando aqui, não está ajudando ali. Então é por todo mundo. Então, ó, e também os espíritos que vêm elogiar, vêm falar com uma doçura, um melindre, desconfia. Ou das próprias pessoas, né? E quem é que tem o monopólio da verdade se todos nós temos que progredir? Quem é que vai deter esse monopólio? Não, é só eu que sei as coisas, só eu. Vai sonhando. A gente não sabe nada. A gente está muito longe de conhecer tudo que a gente tem que conhecer, mas está muito longe. E ainda, somos todos nós que devemos progredir, é o mundo que tem que se regenerar. Então, todos nós devemos nos regenerar. Então, quem vai se colocar numa posição exclusiva de que detém não, sou eu que sei, o resto não sabe nada. Pelo amor de Deus. Não, o Cristo não está entre esses. Aí você volta. Entre quais? Palavras melífluas, orações em praça pública e detentores do monopólio da verdade. Não está. Por quê? Por quanto? Porque os que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo, serão, acima de tudo, a exemplo do próprio mestre, brandos. A gente tem que ter brandura e tem que ter humildade. Porém, obviamente, não se vai desejar que tenhamos a humildade e a brandura que tem o Chico, que tem outros espíritos mais evoluídos que nós. Mas nós temos que buscar a brandura. Fazemos exercícios de brandura, exercícios de humildade, para que possamos adquirir pelo menos um 5% de humildade que as grandes almas nos dão de exemplo, de brandura. Então, estamos corrigindo os nossos parentes com um grau de severidade muito significativa? Estamos. Então, de certa forma, eu não fui um enviado pelo Cristo. Porque eu tenho que ter brandura na correção. Os que hajam de salvar a humanidade com seus exemplos e conselhos. Vamos ver? É para todo mundo. E ainda, nós temos que exemplificar e aconselhar. Tem coisas que o exemplo não é suficiente. Tem muita gente que acha que pode substituir os exemplos substituir todos os conselhos pelos exemplos. Não dá. Tem que ter exemplo e conselho. Tem coisas que a gente tem que conversar, mesmo sobre as questões morais. Para não falar da vida futura, como que a gente vai exemplificá-la? Não tem como. Temos que também aconselhar, mas naturalmente temos que exemplificar para atrair, a fim de que a humanidade não corra para a perdição e nem vagueie pelos caminhos tortuosos. Quer dizer, não tenha consequências significativas dos seus atos inadequados para que siga para uma região inferior ou mesmo aqui na Terra comece a caminhar com um sofrimento consequente de uma prática sensualista, de uma prática materialista, de uma fuga do bom caminho da caridade. Vai seguir por um caminho tortuoso. Por quê? Porque nós temos responsabilidades coletivas uns pelos outros. Então, digamos assim, você veio para quê? Qual a finalidade você veio? Vamos usar as palavras do texto, para salvar a humanidade.
no seu grau relativo de contributo. Mas pela falta de exemplo e pela falta de conselho, ou pela falta de exemplo ou pela falta de conselho, alguns do grupo estão seguindo caminhos cuja consequência é tortuosa. A responsabilidade é de quem? É só daquela pessoa? Não. Nossa. Não. É nossa. Uhum. Agora, tu imagina o caminho tortuoso. Quem já foi na cidade de Paraty aí? Caminhou naquelas pedras lá, pé de moleque. É fácil caminhar ali? Já fui em Olinda, que é assim também, é toda pedregulho, ali é horrível também. E fora as Não ladeiras. sei caminhar, né? Nossa, E horrível. eu nunca fui Ouro Preto, você já foi em Ouro Preto? Preto, já fui. Então, cheio daquelas pedras ali. Vai de salto alto para ver. Você volta sem. Das recordações que eu tenho de Paraty, é um local de caminho tortuoso, aquelas ruas lá, mais do que Ouro Preto, né? Então, digamos assim, imagina você, cego, chovendo, de noite, e você caminhando ali. Caminho tortuoso. Isso foi Saulo. No início do processo evolutivo dele, em que Cristo lhe apareceu e ele quer agora seguir o bom caminho. Como que ele está? Com pés feridos. Pés feridos, cego, de noite, chovendo, pisando em pedras dessa. Serão essencialmente modestos, serão humildes. Não pode ser orgulhoso, tem que ter modéstia. E mais profundamente, tem que ter humildade. Antes de tudo, no mínimo tem que ser, como a vida é um movimento, nós temos que ser nós mesmos. Primeiro ponto. Porque, sendo você mesmo, você, de certa forma, está sendo modesto e humilde. Você não pode querer ser mais do que é. Mas, naturalmente, há uma busca de desejar ser melhor. Então, sendo um movimento e a gente tendo que progredir dia a dia, nós temos que ser de nós mesmos com uma busca de ser melhor e não querer parecer o que não se é. E isso é essencial. Fugir de tudo que revele um átomo de orgulho. Né? Uma coisa de orgulho é um problema. Como fugir disso como se fugisses de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo que toca. Que corrompe tudo que toca, que contamina os outros, porque a energia mental é algo que passa de uma pessoa para outra. Pela psicometria fica até nos objetos. Correto? Se vem um espírito superior e vem nas nossas casas, nos locais em que nós frequentamos, rapidamente ele sabe dizer se a gente está sendo orgulhoso ou não. Porque o nosso pensamento ele é uma energia que vai às outras pessoas, que vai aos objetos. Basta ler o livro dos domínios da mediunidade. O livro não inteiro, né? Tem um capítulo lá que fala de psicometria, mas eu não lembro o nome do título do capítulo. Mas eu posso falar o capítulo para vocês. Nos mensageiros também tem, né? Falando que o pensamento é energia, né? Energia. Pensamento é energia. Altamente detectável. Altamente. Os superiores captam dos inferiores e dos inferiores não captam. Dos superiores. Mas Lembrai-vos captam o nosso. Captam o nosso. Eles captam tanto os inferiores quanto os superiores. E se o pensamento é mais ele junto ali, aí é que é bom.
Então vamos lá. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, no centro, né, cerebral, porque ali é o pensamento, de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente traz nos atos a marca da sua grandeza ou a marca da sua decadência. Nos pensamentos, porque sendo essa a ideia central sua, não precisa ser a monoideia, mas sendo a ideia central, um percentual mais significativo de tempo em que nós pensamos naquele conteúdo. Qual é ele? Primeiro, ele é nobre ou é baixo? Eu estou pensando basicamente com alguma frequência em questão relativa a dinheiro. Então, essa é a ideia central sua. Ora, então você traz a marca da sua decadência. Pensando muito frequentemente em dinheiro, em aumentar os haveres. Essa é a ideia central da sua vida. Apesar de que você deseja também praticar a caridade, fazer o bem, estudar alguma coisa. Mas a ideia central... As outras você gasta um percentual menor de tempo, mas a ideia central sua é aumento dos haveres. Isso fica registrado no perispírito. E rapidamente o espírito superior percebe você. Porque essa energia fica meio que pulsando como fogos de artifício. Pum, pum, pum. Como fogos de artifício, aquela ideia pensando na sua alma. Fácil detectar. Ou está pensando muito frequentemente no sensualismo, no sexo. Esses são os seus fogos de artifício, a ideia fica ali. E como fazer para se livrar dessas ideias, dessas monoideias que volta e meia vem na mente da gente? Volta e meia vem, né? Vem. Como se livrar? A primeira coisa, a gente tem que ter sabedoria e não se angustiar, porque a gente não vai se libertar muito rapidamente desses grilhões, como vocês têm falado no capítulo anterior, grilhões rapidamente, não vai se libertar disso. Mas é efetivamente através do estudo, da oração e da prática do bem. Uhum. Com mais frequência, mas sem ansiedade. Em que a gente se dedica muito e vamos, assim, formando outras imagens na nossa mente. Então, vê, isso é um processo que não vai, do qual nós não vamos nos libertar tão rapidamente. Esse processo, João, é igual, tipo, hoje, particularmente eu posso falar, o estudo me aquietou para a reflexão interna. Antes eu fazia minha reflexão externa, achando que eu já sabia. Hoje eu aprendi, através do estudo, que eu não preciso falar, eu preciso refletir para dentro, e não mais tão para fora, menos para fora e mais para dentro. Então, é baseado nesse estudo, é a busca que temos que fazer quanto a nossas atitudes, né, nossos pensamentos. Não adianta só a gente trabalhar para fora. Isso é importante, porque a gente tem que fazer com que o mundo regenere. Mas a gente tem que pensar também no nosso mundo interno, né? Remover as montanhas pesadas, às vezes, do nosso mundo interno, vinculado a tudo que é materialismo. Palavra de caráter muito amplo. Inclui tudo aí, ó. No momento ou no outro, alguém vem e nos fala alguma coisa que a gente não gostou. Sentiu algum grau de raiva? Senti. De onde provém isso? Do orgulho. Então, isso tudo a gente João, tem que se agora, devido a essa pandemia, né? Acho que deve estar acontecendo também com vocês, que são mulheres e tudo, né? Porque os homens, eu acho que não recebem isso aí, não, mas a gente aqui recebe direto as lojas. Não, aí vem as lojas assim, ó, tudo com 50%, levando não sei o quê, 70%, e isso e aquilo. Antes eu corria
ia, tá? Agora eu fico pensando, eu digo, meu Deus, mas eu vou gastar esse dinheiro, tá? Quando tem tanta gente passando fome, eu podendo comprar um alimento para doar esse alimento, não vou gastar, não. Nossa, no outro dia encontrei uns fulano ali na esquina, pedindo não sei o quê. Eu vou comprar uma roupa que eu vou botar dentro do guarda-roupa, não vou nem usar porque não estou nem saindo. Vou não. Vou comprar sapato, eu tenho um monte ali, não estou nem usando. Não vou não, estou só de chinelo dentro de casa. Entendeu? Então, eu tenho reflexionado com relação a isso, porque o assédio, eu sei que também eles precisam, né, que a gente compre para manter a loja, sei lá, a pessoa é o seu meio de vida, é o que ele ganha, mas aí eu reflexiono nesse sentido. Eu preciso daquilo ali? Eu tenho necessidade? Se eu não tenho, eu não vou lá. Entendeu? Porque você vai gastar inutilmente, vai botar aqui, enquanto que tem aquele dinheiro que você ia comprar, aquele objeto, tá? Vai dar um monte de cestas básicas para muita gente que está passando necessidade, fome. Então, eu tenho pensado assim, sabe? Ótimo, é isso aí. Eu estou me livrando do pensamento do dinheiro assim. Aquela coisa, vou juntar o dinheiro para isso, vou juntar o dinheiro. Então, eu estou me livrando assim. Eu digo, não, gente, tem gente passando fome. E aí eu tenho conseguido me livrar dessa monoideia. É, isso aí. E também nos atos, quer dizer, não só no pensamento, mas tem que executar aquilo. Tem que ter os atos. Porque alguém como o Divaldo, por exemplo, ou alguém como o Divaldo, ele pode estar lá na Bahia. Mas os espíritos podem falar para ele das necessidades coletivas da casas espíritas, de determinados espíritas, da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, ou lá de São Paulo, ele sabe. E ele dá o conselho. Porque ele é capaz de perceber a fronte. É capaz de perceber a fronte. Agora nós não. Não tantos, a não ser, como falou a Malu aí, em caráter individual. Mas o que é o principal, porque cada um tem que cuidar de si. Agora, dos outros, nós temos que perceber os atos. Os atos. Os atos num prazo, né, significativo. Não é também no momento ou no outro, porque no momento ou no outro a gente pode ter raiva, pode ficar chateado, enfim, desvia um pouco. Porém, meus bem-amados, sem desculpas ardilosas, sem desculpas astutas, sem desculpas artificiais, sem pensamento oculto, sem esses pensamentos ocultos, justamente vinculado ao materialismo, ao sensualismo, ides aonde? Na rota bendita que enveredaste. Aí é isso, a gente está buscando as virtudes. Ide sempre sem medo, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo quanto vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Aí a gente lembra que nós vamos ter que fazer um grande esforço sobre justamente as nossas próprias vontades. Porque a gente acha que a vida fora da casa espírita ou fora dos momentos de estudo não tem nada a ver com a religião. Assim, fora daqui eu posso pensar em ganhar muito dinheiro. Eu posso pensar em, digamos assim, sentir ódio e sentir raiva dos outros sem buscar lutar contra esses sentimentos.
posso estar pensando fora daqui muito nas questões sexuais. Na hora da alimentação, eu não sigo aquela recomendação nutricional de me alimentar com moderação, beber muita água durante o dia. Não, eu vou ser um pouco glutão. Come, come, aí depois lembra daquele do livro Missionários da Luz. De todas esses defeitos da alma, porque a gente não está se afastando, né, de tudo que possa entravar o nosso progresso, vai gerar larvas na nossa alma, que elas fazem essas larvas com que nossa alma adoeça. Lembra lá? Quem já leu lá o Missionários da Luz? Lê lá do capítulo 3 ou do capítulo 4 até o capítulo 7. Mas não lê assim, querendo, como quem está lendo o jornal ali, voando. Devemos nos afastar disso, cuidadosamente, com cuidado, com sabedoria, com serenidade, porque isso também não vai ser um afastamento assim, né? Rápido. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Nossa vida é breve. Devemos nos afastar de tudo que possa entravar o progresso. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos quer revelar o quê? As leis eternas, e quer satisfazer a todas as aspirações da vossa alma acerca do desconhecido. Quer revelar. Você acha que os espíritos superiores não estão com, ou mesmo familiares, não estão com um desejo infinito de nos fazer progredir bastante? Estão. Então, eles querem ter um contato mediúnico conosco mais frequente? Sem dúvida. E por que o contato meu com os espíritos superiores não são tão frequentes quanto eu gostaria? Significa que nós não estamos fazendo o bem e buscando lançar esse bem no mundo interno com tanta frequência quanto a gente devia. Porque para você receber um mandato mediúnico, você tem que se esforçar muito, muito. Senão você não recebe um mandato mediúnico. E outra, lembra, nunca é por você. Tem que viver pensando nos outros para receber um mandato mediúnico. E eles querem que o nosso coração seja aberto, querem revelar as leis eternas, querem revelar as aspirações. Mas a gente às vezes lê, estuda, mas não consegue aplicar aquilo no dia a dia da vida para nosso próprio benefício. Apesar do estudo falar alguma coisa, ainda tem algumas práticas que nós fazemos há 20 anos, há 30 anos, e que de certa forma reflete, está um pouco melhor, mas ainda reflete o que fizemos em vida pregressa. Aí aquele estudo não penetrou, parece que o estudo não gerou frutos, porque as palavras, as ideias estão mais ou menos iguais. Não teve uma amplidão de cabeça. Olha, então eu estava falando aquilo errado. Olha, então aquele meu sentimento, aquele meu receio, não fazia sentido. Já podeis dar corpo a esses silvos, ligeiros, a esses gênios. Já podeis dar corpo. Então eles querem usar a nossa mediunidade, esses gênios ligeiros, que vedes passar nos vossos olhos e que efêmeros apenas vos encantam o espírito. Quer dizer, é para isso que serve a doutrina espírita, para nós admirarmos a beleza das mensagens dos espíritos, sem
sem dar corpo a eles, sem fazer uma sintonia que nos permita receber aquele conteúdo espiritual superior por nós mesmos ou pelos outros médiuns. Porque se vem num médio ali não serve para nós, serve. Mas eu estou dando corpo a essa mensagem, estou efetivamente mudando a minha forma de pensar e de sentir. Porque eu só vou pôr em prática depois que alterar aqui e aqui. Diz a Joana de Ângeles, o mandamento é, os mandamentos, amai-vos e instruí-vos. Ah, então eu vou ficar só com o primeiro. Falou, Joana? Vou ficar com o segundo, não. Aí ela vai dizer, são 2 mandamentos. E se você não se instrui, você não pratica o primeiro. Porque temos que alterar a forma de pensar e de sentir para agir. Então, já podeis dar corpo a esses gênios ligeiros, que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam. Apenas achava, nossa, olha que bonito esse espírito. Sem nada dizerem ao vosso coração. Quer dizer, eu nem vou falar com o João aí, porque é improdutivo. Ele só acha bonitinho. Agora, meus amados, a morte desapareceu. Não existe a morte. Dando lugar ao quê? Ao anjo radioso que conheceis. O anjo do novo encontro e o anjo da reunião. Sim, não tenhamos dúvida, os espíritos superiores, eles querem mais, com muita frequência, participar da nossa vida. E eles querem, né? Ó, não morri, estou aqui. Vamos na palavra deles aqui. Não morri, estou aqui. Tenho brilho, sim, mas esse brilho que eu tenho não é simplesmente para você me achar como alguém que encanta, que está por aí passeando, encantando. Não. Eu vim para encontrar e para reunir. Eu vim para participar dessa lei de progresso para o grupo social no qual você está inserido. Essa é a reunião. O novo encontro tem novas finalidades. É a lei de progresso para todos. Nunca pensemos isoladamente. Nossa, mas esse espírito veio e ele me falou isso, me falou aquilo. Nunca é individual. Diz na introdução do Paulo Estevão, todo homem menos rude, e naturalmente toda mulher, recebe um chamado do plano espiritual. Todo e todas não são tão rudes. Não. Então vão ser convidados a progredir pelo plano espiritual. E esse pessoal, o trabalhador do bem, trabalha de forma extremamente organizada. Eles não fazem coisas das suas próprias cabeças. Sempre vem a instrução superior. Agora, vós que bem desempenhastes a tarefa que o Criador vos impôs, nada mais tendes de temer da sua justiça. Então, não vamos ter medo de Deus, porque Ele é amor infinito e Ele não nos fecha a porta. Nós é que muitas vezes não queremos entrar nessa porta, porque as paixões são, às vezes, grilhões que atraem e a gente não se desvincula daquilo. Tem que se desvincular. Não adianta gritar esbaforido e querer arrebentar as correntes. Primeira coisa, serenidade. Aí sim, dedicação sem ansiedade. E vamos em frente. Porque estamos vencendo a nós mesmos?
não podemos temer as consequências que nós próprios buscamos, porque não buscamos a coisa errada. E Deus é sempre um pai que perdoa sempre os filhos transviados, que clamam por misericórdia. Então, ele atende. Ele atende sempre. Lembra de André Luiz? No livro Nosso Lar? Região inferior, quase sem luz, região fria, de lama. De vez em quando ele gritava como um louco. Louco, enlouquecido. Enlouquecido, gritando, feito um louco. E aos lamentos dele, ele ouvia lamentos piores e gargalhadas sinistras. Dormia pouco, porque sempre era acordado por formas animalescas, por formas diabólicas monstruosas. De vez em quando via uma claridade. Via rostos alvares. Aí, pessoal lê e passa batido. Rosto alvar, quer dizer, branco, luminoso, que queriam resgatá-lo, mas ele não faz sintonia. De vez em quando é necessário fugir das manadas numerosas de seres monstruosos. Comia o quê? De vez em quando comia uma folha aqui, ali, acolá. Bebia o quê? Bebia alguma coisa na lama. Então pensa um lugar horrendo. E está refletindo ali. Só que quando ele quer refletir de uma forma mais profunda, para encontrar uma forma de sair dali, porque está sem noção de tempo, de espaço, caminhando sem direção. Quando quer refletir, os inferiores atrapalham. Mas foi quando? De joelhos no chão, rosto no chão, mãos juntas como criança, e que ele se lembrou que existia naturalmente, não poderia ser de outra forma, que existia um Pai Criador. E que ele então se dirigiu com muita emoção àquele Pai Criador. Aí ele foi atendido. Mas os espíritos superiores já queriam atendê-lo faz tempo. Só que ele não fazia a sintonia. Quando ele fez a sintonia, efetivamente clamando por misericórdia, ele foi atendido. E no primeiro dia que ele chegou em nosso lar, chegou mal. Chegou mal. Vai para um consultório amplo, cheio de coisas. Um local rico de utilidades para servi-lo. Mas ele recebe um caldo, recebe uma água que aquilo parece medicamentoso, ele melhora um pouco. Mas quando é que ele recebe de novo a oração coletiva da colônia, ele não está mais doente. Já consegue andar sozinho com uma prece coletiva da colônia Nosso Lar. Ninguém perguntou sobre o passado dele. Ninguém está prestando atenção nele. Mas ele está de olho em tudo. Então vê a misericórdia do Pai que perdoa sempre. Ele não quer saber o que fizemos. Misericórdia infinita para quem clama por ela. Obviamente, né? Por nós próprios não podemos errar, não podemos voltar a fazer o que fizemos em outras vidas. Quanto mais para trás fizemos, fomos coisas mais equivocadas que praticamos. Mas não, agora não. Agora não. Vamos estudar muito, vamos orar de forma franca, de forma honesta, vamos praticar o bem com frequência, sem ansiedade. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Vamos avançar sem cessar. Seja
vossa divisa, quer dizer, qual é a divisa, qual é a meta nossa? Qual é a nossa bandeira? É a bandeira do progresso. Do progresso contínuo em tudo, em todas as coisas. Até que finalmente chegueis ao fim, ao termo é o fim, né? Ao fim feliz da jornada, em que vos esperam todos os que vos precederam. Aí, né, nos esperam todos aqueles que desde antes dessa vida disse, vai, João, vai, Stefânia, Angelita, Paulo, Malu, vão, que eu vou endossar aqui, ó. Quando você quiser desviar, eu vou te aconselhar. Vai, que eu garanto que você progredirá. Tu só não vai progredir se você efetivamente desejar se prender a esses grilhões. Porque a gente também não vai tirar teu livre-arbítrio, mas a gente vai te aconselhar 1000 vezes. Vou te dar um passe 1000 vezes. Quando você tiver com uma ideia equivocada, veio alguma coisa indevida e você fez sintonia. Você não disse assim, não, eu não vou. Eu adorei essa ideia e quero praticá-la. Bom, sujou, por vontade própria, os seus instrumentos cerebrais que no momento atrás estavam cheios de luz. Agora está uma energia de sombra. Eu vou te limpar. João, às vezes nós somos tão pequenos que a gente quer entender e comparar essa misericórdia infinita de Deus pelo que a gente tem, porque a gente fala assim, não, mas eu já errei tanto que Deus não vai nos amparar mais, que a espiritualidade não vai mais nos amparar, né? Porque de tão pequeno que às vezes a gente é. Porque você fala assim, ó, nossa, eu já errei tanto, Deus não vai ter mais misericórdia de mim. Talvez seria porque você não teria dos outros, né? Então, você quer fazer uma comparação, uma analogia da misericórdia de Deus ou das coisas espirituais com aquilo que você possui, né? Com aquilo que você possui. Porque daí você vê, assim, uma mensagem de 1861 e está atualíssima, né? Porque tudo que está aqui a gente está confrontando no dia a dia. E a gente vai, erra, mas fala assim, nossa, eu já errei tanto que agora ele não vai querer mais saber de mim. Ele não vai querer. Mas é uma posição que a gente se coloca e acha que todo mundo, né, é o que a gente tem para comparar. É o que a gente tem para saber. E esquece que não é assim, que é a grandeza infinita, que é a qualidade, que é a situação bem outra. O grau de amor, como você coloca aí, é infinitamente maior do que o nosso, né? E aí a gente fica preocupado com aquele tombinho de todo dia e fala, não, agora já foi, já fiz tanto. Você vê espírito em reunião mediúnica, não, Deus nunca mais vai querer saber de mim. Eu já errei tanto que ele não vai querer mais me acalmar, né, me aconselhar. E às vezes eles estão ali do lado, como você está falando. Do lado e você não consegue, o espírito não consegue perceber, né? Porque ainda falta um pouquinho dessa misericórdia, desse amor por nós mesmos. Exato. Por nós mesmos. A gente não tem misericórdia com nossos erros. A gente não tem. A gente acha que, pronto, errei, acabou. E não é assim. Deus não é. É aquele... tem que amar a si mesmo primeiro. A gente não ama. Exatamente. É o que, Gabi? Eu não ouvi. Tem que amar a si mesmo primeiro. E a gente não ama. A gente não se ama, né? Não se ama. Tem que ter o parâmetro do amor a si mesmo, porque é amar ao próximo como a si. Se a gente perde a referência, como que a gente vai amar os outros? Então, amar a si realmente é o primeiro tijolo a ser construído. Gente, é independente do que tenhamos feito de equívoco,
Jesus não nos condena. Não nos condena. Lembra da mulher adúltera? Uma mulher que adulterou, traiu seu esposo com outro homem. Traz essa mulher aqui. A sociedade quer apedrejá-la. Mas o homem não. Por que não? Era um crime absurdo, né? Na época, né? Crime absurdo. Aí, Pois é, só a mulher que traiu e o homem que participou. pois é. Traz Era aqui o só... carinha. Traz aqui o carinha. E aí, se os dois chegassem na frente de Jesus, mulher e homem, eu te condenei? Eu disse alguma coisa severa? Eu falei com aspereza do equívoco que você praticou? Eu não disse que era certo. E certo não é. Mas eu fui áspero e rude contigo? Não, Senhor. Então vai. Progride. Avança. As portas estão abertas para você. Em frente. Não peques mais. Quer dizer, não deixa voltar na sua mente esse seu desejo a ponto de você novamente praticar o equívoco. Porque isso vai te levar às consequências muito dolorosas. Por ti mesmo. Então, deixa vir o pensamento, mas repele. Vem a ideia, repele. Vamos usar a palavra adultério para, como diz o Evangelho, de forma super ampla, para tudo que possa ser um desvio nosso. Surgiu a ideia. Não, isso não. Não. Isso? Não. Não. Isso não. Vai. Progride. Avança. Não foi porque você caiu numa coisa ou noutra que as portas te estarão fechadas. Não. Avança. Avança sempre. Júnior, Pois não, Paulo. só falar um pouquinho dessa passagem aí. Essa adúltera, ela faz parte dos personagens da Boa Nova. O que aconteceu? Depois desse evento, ela ouviu os conselhos de Jesus e seguiu. Só que num determinado momento, ela procurou Jesus novamente e falou para ele, olha, está muito difícil, as pessoas têm um preconceito meu absurdo. E aí ele virou para ela e falou assim, eu sugiro que você se desloque, que você saia daqui, dessa cidade, vá para outra cidade e que você continue com a tua vida de forma edificante. E assim ela fez. E ela também, ela narrou o fato por que ela estava cometendo, o que levou ela a cometer o adultério. Primeiro porque pela fraqueza dela. Mas não foi só isso. Normalmente não é um ato isolado. É porque o marido, a relação com o marido, sabe aquela coisa que ela ficava em casa cuidando dos afazeres, ela era uma largada no lar. Ela é uma, como se dizem hoje, né? É, uma viúva de marido vivo, né? Aí, ou seja, o que aconteceu? Ela se mudou e ela continuou na lida dela edificante e passados muitos anos, o marido foi atendido por ela. E os dois reconheceram os seus erros e reataram e seguiram em frente. Isso também tem essa história que você está falando nos livros de Amélia Rodrigues, né? E nós...
E no Boa Nova também ficou um exemplo bom, muito bonito também para nós, de Maria de Magdala, né, João? É. Maria de E Magdala. às vezes até no contraponto, eu falo assim, contraponto pelo tipo de vida a Paulo, mas teve assim a mesma resignação e a transformação que Paulo teve, né? Assim, eu digo salvaguardando as proporções pelo motivo, né? O que foi a transformação de Maria de Magdala e o que foi a transformação de Paulo. Mas todos eles foi uma transformação imensa. Do que era, do que se colocou, né? Gente, lembra do seguinte, nós não estamos falando aqui exclusivamente das questões sexuais. Estamos usando efetivamente a palavra adultério como ensino evangélico, porque a gente, antes de tudo, quer absorver o conteúdo desse livro para dentro de nós. Não, e pelo que eu já ouvi falar, né, os hebreus, de um modo geral, usavam a palavra adúltera, né, para tudo, não era só adúltera sexual, não era questão só do sexo, era para tudo que você se transviasse da lei. Né? O que você não cumpria da lei, eles consideravam adultério. Né? Você e é esse adulterou a caráter lei. que a gente dá. Porque nós efetivamente estamos buscando transformar o nosso mundo mental com o conteúdo que nós não possuíamos. Então, digamos assim, algumas pessoas nos ouvem e às vezes ela, com seus próprios arquivos mentais, querem inferir de forma filtrada aquilo que nós estamos dizendo. Não. Nós efetivamente estudamos porque queremos que esse conteúdo não esteja morto em páginas, esteja vivo nas nossas mentes. Então, efetivamente, estamos referindo-nos a toda espécie de prática inadequada. Vencemos a nós mesmos, porque o mundo espiritual não nos condena. Como disse o Paulo aí, mas o mundo não nos ajuda. Não nos ajuda. Porque as pessoas não têm a posição da superioridade. E como disse a Deise, a própria Madalena foi mais gravemente equivocada do que a própria adúltera. Sim, foi mesmo. Mas ela venceu. Vençamos nós. Porque as portas estão abertas. E como disse a Malu e a Gabi, não faz sentido nós próprios nos crucificarmos pelos erros praticados se Deus nos diz, vem meu filho, caminha. Caminha. Levanta e bate a poeira. Falemos francamente, falemos com toda a franqueza. Nós somos adúlteros. Nós praticamos o adultério. Em diversos sentidos. Todos os dias. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E mesmo mentalmente, ainda em fase um tanto mais pregressa, no período juvenil, quando era a nossa cegueira, mentalmente praticamos o adultério sexual. O que já é um equívoco, porque forma um vínculo com algum espírito que vem participar de uma relação com você. Independentemente de tudo isso, avancemos. Esquece o equívoco praticado, porque se Deus não nos condena, porque nós próprios vamos nos condenar. Vamos fazer como diz o livro, né? Avançar, porque os superiores, eles querem, né?
que nós nos reunamos com eles. Fazer um novo encontro de finalidades ótimas. Uma reunião para que nós todos progridamos. É isso aí. Ô, João, baseado na máxima, hoje eu já tenho um discernimento que atire a primeira pedra quem ainda não pecou e que não está pecando. Mas agora ainda vivemos numa mesmice ainda enxergamos o erro do outro, apontamos o erro do outro, mas eu já melhorei. Mas eu continuo enxergando o erro do outro, quer dizer que não melhorei em nada. Eu estou pregando a filosofia, eu estou praticando a caridade, mas eu estou apontando o erro do outro porque eu estou fazendo caridade. A gente é rápido no julgamento aos outros. Não, a gente julga rapidinho. Como diz o Evangelho, posso ver o erro alheio? Posso. Até para o seu aprendizado você pode. Você pode ver o erro alheio. Senão a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Mas você não pode ir com aspereza. Porque do erro alheio a gente necessita ter compaixão. E falar com aquela pessoa isolada de forma moderada. Ora, porque senão como que ela vai se melhorar? Senão como nós próprios melhoraremos se não sabemos o que é o certo e o que é errado? Posso olhar o erro alheio. Diz o Evangelho, você pode olhar. Principalmente se você olhar e tirar daquilo um conteúdo para ser útil a você. Vai ser alguma pessoa tirar como exemplo a não seguir. Um exemplo a não seguir e ter compaixão da pessoa para auxiliá-la num prazo que não vai ser curto para que ela melhore. Mas a pessoa, às vezes, João, não aceita, né? Ela não aceita você vê o erro, é uma pessoa amiga, e você vai no intuito de ajudar, né? Só com todo amor, com toda compaixão, né? Mas ela não aceita e já vira para você com um cacete na mão, já sentando na cabeça. Aí você fica até sem ação. Entendeu? Já aconteceu isso comigo. Então, eu tenho muita pena da pessoa, sabe? Tenho compaixão por ela. Mas hoje eu já não falo mais nada. Porque a forma como ela reagiu, o que eu posso fazer é só oração. Pode fazer, né? Porque quando eu fui levantar a situação, fui mostrar o fato, nossa, quase que ela pega meu pescoço assim. Aí eu digo, bom, então não vou. Pera lá. Olha, desculpa. Deixa eu falar uma coisa, gente. Deixa eu falar alguma coisa. Porque a gente já está com o tempo estourado. Beleza, então eu vou falar. Quero ir com todo aquele carinho para falar com aquela pessoa. Aí aconteceu que a pessoa veio com o porrete na minha cabeça. Então eu não vou mais falar porque tomei o porrete? Então eu vou deixar de falar porque eu estou necessitando me proteger. João, mas tem hora que você tem que recuar porque o pescoço seu é mais importante. Só um ponto. Aí também eu fui com todo carinho, pisando em ovos. Aí senta aqui, eu vou abrir o jornal dos seus equívocos. Senta aqui, a gente vai conversar só por uma meia hora em que eu vou falar e tu vai ouvir. Vou abrir aqui o jornalzinho do seu equívoco. Nossa, tem que ser sutil. Você tem que ser sutil. Nossa, mas eu fui, João. Fui de uma sutilidade. Você tem que ser sutil e rápido. Todo jeitinho ali. Ai, João, ó, não dá não. Tem que ser ligeiro, não falar de forma... Eu simplesmente eu faço o seguinte, eu estou orando. Vamos orar. Entendeu? Um dia pedindo a Deus que toque o coração daquela pessoa, que ela enxergue, né, aquela situação, entendeu? Pelo menos preserva o pescoço, né, Manu? Uma palavra
É a gota d'água que vai abrindo a pedra. Não tenhamos pressa também. Mas vamos lá, Sim, né, gente? Está na hora da... vá de fazer o feijão. É, tá na hora do feijão. E eu vou na fisioterapia. Ah, já começou, João? Que Já bom. começou. Ai, que coisa boa. Quem faz a prece? Professor Paulo, Paulo, nós já acostumamos com você fazendo a prece, agora aguenta. Eu estou entendendo. É bom revezamento, gente. Não podemos é que o botar outra pessoa professor Paulo vai se ausentar, por isso que eu pensei nele agora, que vai ficar em aula depois, não vai poder participar muito. Como diz a Joana, não podemos botar o outro para orar por nós. Tem que... Não, nós estamos em vibração conjunta aqui, João. O Paulo está orando, ele só está expressando. Nós estamos em vibração aqui, né, Paulo? Hein? Então vamos pegar esse pessoal novinho aí, tio Júnior. A Ai, sua ai. avó, Gabi. Ai. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de ir dia a dia entendendo e percebendo a necessidade de transformar esse aprendizado em prática, em dar um sentido mais evangélico para as nossas vidas, um sentido prático, em refletir de forma mais profunda, de fato mudar aquilo que até então serve para nós como contemplação, como admiração de tudo isso que está escrito, mas pouco praticado. É necessário que façamos as nossas reformas. Nós percebemos de fato a dificuldade para implementar, mas como foi dito, não estamos a sós. É necessário que tenhamos apenas boa vontade, abrir mão dos nossos hábitos inadequados, abrir mão dos tempos perdidos com coisas fúteis. Mestre de amor e de bondade, aqui estamos com o compromisso de fazer dessa encarnação a melhor que já tivemos até então, pois agora já começamos a nos instruir e temos subsídio para melhorar a nossa trajetória, para contribuir com a trajetória de outras pessoas de forma positiva, porque mediante as nossas obras seremos observados e basta dar um tom evangélico para que consigamos nos redimir dos infinitos erros do nosso pretérito, do nosso presente, esse presente que ainda está muito inócuo, muito vazio. Nos ajude, Senhor, nessa tarefa, a seguirmos em frente, a percebermos os maus pensamentos, a deixá-los de alimentar, a dar vazão às boas ações, a colocar a energia melhor
naquilo que de fato vai contribuir para a transformação da humanidade. E que assim seja, Mestre amado Jesus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Tchau, Fiquem com gente. Deus, Um abraço, gente. Até valeu. amanhã.